Eu sou Carlos Pires Leal, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, lembrar que esse curso, não é um curso oferecido dentro da grade curricular do Instituto de Formação da Sociedade Brasileira, e é uma honra, né, poder ter convidados tão especiais e poder desenvolver aqui um curso que tem sido extremamente interessante, movimentado, rico, mexido com a gente, estimulado a pensar a questão ambiental e a psicanálise dentro desse campo, não é? E hoje, então, é uma honra a gente receber a Patrícia Goldfeld, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. A Malu já vai apresentar mais detalhadamente. E a gente vai discutir o tema da aula. Hoje é nossa sexta aula, de um total de 8. Então, nós temos essa e mais duas. E já convidamos vocês, não é, a trazerem questões da clínica de vocês para o próximo encontro, semana que vem. E a Patrícia organizou, né, um simpósio no ano passado que eu participei, assistindo uma parte do evento. O Malu também foi uma das expositoras e foi extremamente rico, né? O tema de hoje é o lugar do psicanalista e da psicanálise na catástrofe climática, experiências em curso, e a, a Patrícia vai falar um pouco com a gente sobre a experiência na situação catastrófica, né, que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, de certa maneira, sofreram um grave impacto ambiental, não é? E a gente vai conversar, depois de já termos passeado, não é, e incluído aqui na nossa reflexão questões históricas, questões culturais. A gente vai ver agora o analista em campo, né? E a psicanálise com o desafio de não ter muitas referências, seja teóricas, seja clínicas prévias, e o desafio de criar esses espaços, de inaugurar práticas, e certamente o que Patrícia vai trazer para a gente é extremamente tocante. Eu já tenho uma ideia pelo simpósio, e vai ser certamente muito estimulante para nós todos. Eu quero passar a palavra para a Malu para apresentar mais detalhadamente a Patrícia, e depois a gente segue o esquema. Da Patrícia vai falar cerca de 30, 40 minutos, e a gente vai abrir a roda e conversarmos todos juntos. Malu. Bom, é um prazer receber a Patrícia aqui. Eu também fiquei muito impactada pelo relato que ela fez naquele encontro, né? E pela agilidade com que os colegas de Porto Alegre conseguiram se mobilizar para mostrar que a psicanálise não só pode pensar a catástrofe climática, como pode também atuar nela, né? A doutora Patrícia Riviere Menelli Goldfield, é um nome grande que nem o meu, né? É psicanalista titular com função didática e atualmente é a presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ela é médica, psiquiatra, forense, né? Mestre em psiquiatria, doutora em ciências médicas, com pós-doutorado em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é a coordenadora da ação emergencial da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, da enchente de 2024. Esse trabalho, né, ele foi submetido concorreu ao prêmio da IPA, os prêmios de comunidade, né, da IPA, e foi premiado, recebeu o prêmio, vai receber, na verdade, o prêmio no Congresso em Lisboa, né, do, na categoria clima, né? Então, também aproveito para dar os parabéns para a Patrícia. É um orgulho muito grande também ver o reconhecimento desse trabalho pela IPA e uma afirmação da nossa potência também, né? Não só da potência da psicanálise, mas da psicanálise brasileira, atuando, mostrando que a gente tem como assumir essa responsabilidade também diante de momentos como foi a enchente, que tem um ano agora, né? Faz um ano da enchente de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Então, Patrícia, palavra com você. Muito obrigada por aceitar o convite e
Vai ser ótimo te ouvir. Bom, boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz com esse convite. Eu me sinto também muito honrada por estar aqui com vocês. Eu ter sido convidada pela Malu e pelo Carlos, né? É um prazer poder dividir essa experiência com vocês. O que aconteceu o ano passado aqui no Rio Grande do Sul foi já havia havido uma enchente grande em 41, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vocês acompanharam, né, provavelmente, foi uma coisa de proporções inéditas, assim, foi uma coisa que nunca havia acontecido. Agora, nesse encontro que a gente teve sobre o clima o ano passado, que a Malu e o Carlos assim, assistiram e participaram, a gente ficou sabendo, né, pelos ambientalistas que a gente convidou para participar das mesas, que um acréscimo de 2 graus na temperatura global, tá, é como se a Terra estivesse em febre. E houve um aumento, e a Terra estar em febre quer dizer o seguinte: qualquer evento climático que aconteça na Terra não vai ter a mesmo tipo de repercussão do que teria se a Terra não tivesse em febre. Então, o que acontece é que existe um aumento de 2 graus na temperatura global, né? Já chegamos a esse nível, e todos os eventos climáticos que poderiam ser menores estão sendo de uma forma instável e muito diferentes do que eram antes, né? Então, isso a gente entendeu um pouco melhor por que está acontecendo tanta coisa, né? Tantas enchentes, tantas queimadas, tantas... Bom, o ano passado, no final de abril, começou assim, chuvas muito intensas que elas eram muito maiores, assim, estava chovendo muito mais do que normalmente chovia nessa época do ano, de uma forma que os rios eles começaram não davam vazão. E nós temos uma rede de rios assim que ela vai dar nos grandes lagos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Na Lagoa dos Patos e outras. Então, assim, ó, o Rio Guaíba, ele recebe muitos afluentes que vêm dando nele, que vinham enchendo, carregaram cidades desapareceram ao longo e foram dar aqui no desaguar do Rio Guaíba, quando ele entra na Lagoa dos Patos. Então, o que acontece? Quando a água chegou aqui, ela parou, ela não dava entrada para a lagoa. Então, ficou um mês a água parada aqui. Então, onde a enchente que vinha foi levando as coisas, ela levou as cidades inteiras, assim. Mas teve lugares em que ela entrava nas casas e saía, né? Mas aqui não, aqui a água ficou. E começou a apodrecer as coisas, começou assim, bom, nós tivemos assim, muita gente desabrigada, gente que daí começou, né, as ações emergenciais em tudo que foi lugar, salvamentos, das dos centrais de eletricidade da nossa cidade, Porto Alegre, que é a capital, né? Vamos supor que uma das centrais elétricas continua funcionando, uma de todas as centrais elétricas que distribuíam a rede elétrica para a cidade. Uma só ficou ligada. Então, mesmo as pessoas que não estavam sendo afetadas pela enchente, no sentido de entrar água nas suas casas, porque teve muita gente, tem toda uma faixa da cidade que acompanha o rio, né? E depois tem um morro, que daí então as pessoas estavam mais protegidas depois do morro, né? Mas estavam sem luz, daí começou a faltar água, né? A água começou a ser contaminada também, porque, né, por causa dessa
começou a vazar a água porque assim, existem bombas que fazem a água não entrar do Guaíba, né? A gente não pode a água voltar para dentro dos canos, ela tem que sair, né? Então tem bombas fazendo isso. E a gente descobriu na época que fazia muitos anos que não estavam fazendo recuperação das bombas direito. Então as bombas não funcionaram. Tem um muro da Mauá, que é um muro que é de contenção. Então a água subiu acima do muro, né? Passou do muro, começou a entrar água por dentro dos próprios bueiros. E aí a gente via jacaré nadando pela cidade, né? Cardumes de peixes e as coisas que depois que baixou a água ficou aquela podridão. Então assim é uma situação foi muito trágico, muito muito difícil. E a gente estava imerso naquele ambiente assim de tensão, de expectativa, não conseguia sair nem entrar da cidade muito, porque a rodoviária, tudo perto do rio, o aeroporto foi inundado, né? Tinha uma saída e entrada da cidade que era assim uma saída daquelas bem periféricazinha com terra, rua de terra, assim, sabe? Ali tinha que sair, entrar, não chegavam as coisas para reabastecer. Então foi assim um drama, né? E a gente começou a pensar na nossa sociedade o que todo mundo saiu para a rua, vamos ajudar. A gente começou a se organizar, as pessoas iam ajudar com coisas assim mais práticas, né, de separar doações ou preparar marmitas e coisas. Mas a gente, na sociedade brasileira, começou a pensar no que a gente podia fazer para ajudar essas pessoas. Então, a gente se baseou em experiências anteriores. Teve, na época da pandemia, a Anne Marlise era presidente da Sociedade Brasileira na época. Ela organizou, junto com um grupo de psicanalistas da Brasileira, né? Várias pessoas se uniram a uma lista para atendimento gratuito das pessoas na época da pandemia. E aquilo foi uma experiência. Tá? Depois teve uma enchente no ano anterior, que foi 2023, quando teve uma outra pequena ação emergencial, mas bem pequenininha, assim, atendeu 4, 5 pessoas. Tá? Então, eu comecei a buscar como presidente, né? E a gente na diretoria começou a conversar o que nós vamos fazer, como é que nós vamos ajudar. E aí surgiu a ideia de vamos fazer uma ação emergencial de atendimento gratuito, como foi feito na época da Anne. Aí eu comecei a fazer listas de pessoas, comecei a fazer grupo de WhatsApp para ver assim. Então fizemos 2 grupos. Começou com 2 grupos. Um grupo era para atendimento presencial nos abrigos e o outro grupo era para atendimento online. Aí assim, aí a gente pensou, bom, as pessoas tinham que divulgar isso aí, né? Então eu comecei a ir para a mídia, TV, comecei a conversar, falar, divulgar, escrever, né? Um projetinho, começar a, a divulgar no jornal, para as pessoas saberem para onde se voltar, né, para um atendimento gratuito emergencial. Acontece que daí a gente se deu conta que o bom seria centralizar num telefone só, para que isso não se perdesse, por exemplo, deixar com o telefone da sociedade, que era horário comercial, né? Então, para que ninguém se perdesse, uma colega, a Vera Hartmann, se prontificou a fazer essa lista. Então, ela ficou a encarregada de centralizar o encaminhamento. O telefone era dela,
nós botamos o telefone particular dela, ela recebia o pedido, ela tinha a lista dos encaminhamentos e ela fazia toda essa relação entre as pessoas. Foi maravilhoso, assim, porque ela se certificava que a pessoa tinha sido recebida, de que tudo tinha dado certo, ela conferia tudo, né? E a gente começou a divulgar, e começou a entrar gente de fora do estado, de fora, assim, do Brasil inteiro começou a aparecer gente. Eu comecei a botar nos grupos de WhatsApp que eu tinha do núcleo da FEBRAPSE, que eu faço parte do grupo de vínculos da FEBRAPSE. Eu botei dos presidentes. A gente começou a divulgar em tudo que foi canto, TV, e aí começou a se juntar um monte de gente para ajudar. Então a gente começou a selecionar. Tá, tem que ser psicólogo ou médico, ou psicanalista, não pode ser pessoa. Chegou gente sem formação oficial, assim. E a gente começou, não, tem que ter CRP, tem que ter CRM, tá? Tem que ter uma formação, né? Então tudo foi se desenvolvendo no processo. E daí a gente chegou à conclusão assim, eu pensei, esse pessoal precisa de supervisão, não dá para deixar a coisa solta assim, né? Eu vou oferecer, daí eu criei para os dois grupos de escuta da escuta. Então a gente fazia reuniões e então daquelas reuniões assim por Zoom, né? A gente se reunia numa telinha e todo mundo que queria discutir seu caso, né? Era eu e a Vera, a gente atendia e discutia, debatia com os colegas, e era um grupo de escuta da escuta, né? Baseada tanto no método da Esther Bick, como no Working parties. não, não, é o da, peraí, é uma argentina, como é que é o nome dela? Bom, depois vem. A gente fazia esse tipo de coisa e resolvemos também usar uns instrumentos que a Anne tinha usado na época da pandemia para também. A Anne chegou para mim e disse assim: Patrícia, tu tem que medir o que eles estão fazendo, tu tem que ter Isso foi fundamental para o prêmio, né? Porque eu tinha resultados uma amostra do que foi atendido, né? A gente abriu para as pessoas, assim, todo mundo recebia as fichas, a ficha de atendimento e ficha de abertura e ficha de encerramento do caso, né? Só que nem todo mundo preenchia, então a gente conseguiu 50 fichas, mas os atendimentos foram, nos primeiros 3 meses, foi mais de 250 pessoas atendidas. Então foi muita gente atendida, né? Mas as pessoas estavam fazendo aquilo de uma forma voluntária, gratuita, né? Estavam dando seu tempo, se dedicando. A gente não podia fazer com que as pessoas preenchessem as fichas, só preencheu quem quis, né? Mas foi bom, porque foi uma amostra grande, 50 fichas, né? Foi bastante, deu para ver como é que era aquele público que tinha sido atendido, né? E então, assim, a gente conseguiu esse tipo de coisa. Daí a gente começou, na diretoria, também o Instituto participou, toda a sociedade estava envolvida, assim, né? E a gente começou a pensar, nós precisamos de teoria para esse pessoal que está. Nós precisamos estudar, porque era um atendimento muito diferente do atendimento normal, né, de uma psicanálise, né? Então, o que nós precisamos nos instruir? Então, o Instituto trouxe o Beniacar, que deu 2 palestras, trouxe mais 2 outros profissionais, né, que nos
que deram conferências, né? 3, 4 conferências. A gente começou a fazer encontros. Daí a Cristine Nunes, da SPRJ, que é nossa membro convidado da nossa sociedade, e que tem o Livros no Tatame, que é um projeto, ela é muito envolvida nessa coisa de projetos com a comunidade. A Cristine Nunes disse assim, vocês têm que chamar o PACE, porque ela já tinha ela já tinha trabalhado com o PACE na guerra da Ucrânia. Vocês têm que chamar o PACE vai ajudar, o PACE vai nos ajudar. E aí, a Mônica Cardenal, que é a chair do PACE, né? PACE é o grupo de atendimento a psicanalistas em crise e emergência, da IPA. Tá? A Mônica Cardenal da Argentina, ela é a chair do PACE, que é uma pessoa maravilhosa que nos acolheu, e aí começou a marcar. Então, aí eles começaram, além dos nossos grupos de escuta da escuta, eles começaram a marcar também grupos de discussão. Então, a gente tinha uma vez por mês, a gente teve 5 encontros, 2 com a Gianna Williams, da British, um com o Ricardo Read, da British, e um com a Mônica, e 2 com a Mônica Cardenal. Então, a gente levava casos, né? E eu trouxe um caso que eu quero trazer para vocês, que foi um dos casos que foi levado para essa discussão com a Gianna Williams. E a própria Gianna Williams já apresentou esse caso mais de uma vez nas aulas dela lá na Europa, né? Quando ela está fazendo esses trabalhos aí. Ela já apresentou mais de uma vez esse caso dessa colega Carmen Scherer, que atendeu uma família que que perdeu tudo, né? Que estava num abrigo, né? Ela atendeu essa família. Então, a gente começou a ter encontros com o PACE, e a gente começou a se sentir mais seguro, e começou a se, assim, vamos por assim, a definir certos critérios. A gente tinha de 4 a 8 sessões gratuitas, né? O objetivo não era trazer história passada da pessoa, era escutar, se propor uma escuta, né, para a pessoa poder falar sobre o que estava acontecendo, né, para poder assim, poder dar palavras para o trauma, né, para as coisas que estavam sendo assim traumatizantes, disruptivas, para o que estava acontecendo, que às vezes a pessoa fica sem ter como falar, não quer falar, se sente muito mal, né? Então o fato da gente poder escutar a pessoa, poder falar sobre o que estava passando, muitas vezes já ajudava muito, assim, a pessoa se organizava, a gente começou a ver que isso dava e é uma coisa que só a psicanálise, né, nos instrui, assim, nessa escuta, né, no sentido de ter essa paciência de esperar, de poder acolher toda essa angústia. A gente estava no meio da angústia, a gente estava com isso, né? E a gente estava tendo que, vamos por assim, ouvir também coisas muito mais horríveis acontecendo com outras pessoas. Então, além da gente estar sofrendo, a gente estava também tendo que conviver com um sofrimento muito grande. Então, essa união da sociedade com esse grupo de pessoas que foi tão bacana, que nos ajudou, que se uniu, foi tudo tão bacana assim que nos deu força para continuar, para lutar, para fazer, né? Tanto e eu fiquei impressionada com o que uma sociedade psicanalítica é capaz de fazer, né? Como a gente tem poder, né?
Claro que todo mundo entrou voluntariamente, né? A gente estava ali chamando, as pessoas vieram, né? Mas quando todo mundo quer, como a gente pode fazer coisas importantes, né? Bom, isso eu acho que o nome da... Só ver se eu acho aqui o... talvez esteja nas bibliografias. Às vezes dá um branco na... Patrícia, é a ID Feinberg, né? A Idea Finder, isso. Obrigada. Vocês querem que eu leia para vocês o caso? Bom, a Eu colega acho se que é chama... ótimo, muito bom. Vamos lá. O nome da colega é uma colega psicóloga que é membro do Instituto da Brasileira. Ela está fazendo formação na Brasileira, mas já é uma pessoa que tem bastante experiência de consultório, assim, e o nome dela é Carmen Cabral Scherer. Então, ela conta, né, que em maio de 2024, eu realizei atendimento voluntário numa escola de Porto Alegre, pessoas desabrigadas e resgatadas da enchente, moradores das ilhas da região. O médico da equipe de atendimento do local solicitou que eu atendesse uma família de 6 pessoas, um casal, um filho de 20 anos, uma filha de 9 anos, a sobrinha de 7 anos e namorada do filho de 19 anos. Desde o ingresso no abrigo, há 2 dias, ela estava então fazendo um atendimento em abrigo, né? Desde o ingresso no abrigo, há 2 dias atrás, eles não falavam, todos sem comunicação verbal. Devido ao mutismo, eles não realizaram a avaliação médica, que era necessária, que era protocolo para recebimento do abrigo. A equipe médica solicitou atendimento psicológico para essa família. Estavam preocupados com a condição física deles, já que não conseguiram examiná-los, porque eles haviam ficado na água da enchente, né? Eles ficaram na água, e a água pode ser contaminada, as pessoas podem ter doenças depois, né? Quando saem da... O médico sugeriu que eu fizesse o atendimento de máscara. Eu preferi não fazer, porque eu achei que seria um dificultador nesse momento, nesse primeiro contato, considerando o retraimento e a inexistência de comunicação verbal dessas pessoas. Todas as pessoas do abrigo estavam numa quadra de esportes coberta. A família do atendimento estava em 2 colchões num canto da quadra, sem interação com os demais. O marido estava no pátio, não conseguia permanecer no interior do abrigo e não participou do atendimento. Me aproximei, apresentei-me e perguntei se poderia ajudá-los. Após alguns segundos, a mãe acenou que sim, com a cabeça. Sentei-me no chão para ficar mais próxima deles. O silêncio era como uma barreira, mas tinha uma união, pareciam filhotes em torno da mãe. Eu falei pouco, em voz baixa, olhando eles fixamente nos olhos, procurei ser empática com a situação traumática que passaram. Falei da enchente e da rapidez do aumento das águas no Guaíba. Procurei investir primeiramente na postura física, de aproximação e no olhar a cada um deles. Tudo isso intercalado com longos períodos de silêncio e espera. Focalizei na minha presença com essas pessoas e não na comunicação verbal. Depois de 40 ou 45 minutos, a mãe olhou fixamente nos meus olhos por alguns segundos, por alguns minutos, e disse o seu nome, Ana, e começou a chorar compulsivamente, por um longo tempo.
Os filhos olharam fixamente para ela e começaram a chorar. Aí ela falou, a Carmen, Ana, eu estou aqui para ouvir e ajudar nesse momento. Todos começaram a chorar e disseram seus nomes. Pedro, 20 anos, Bruno, 9 anos, Alice, 7 anos e Carla, 19 anos. 19 anos entre aspas, assim, ela que botou, né? Alice tocou meu cabelo e disse, o meu cabelo está sujo. Oi, Alice, eu vou te ajudar para o teu cabelo ficar como tu queres. Eu sei que está difícil e é muito diferente da tua casa. Alice se sentou mais perto de mim e pegou um boneco de pelúcia e começou a abraçar o boneco. Ana, chorando, relatou tudo o que passaram com o aumento do volume do Lago Guaíba. Ana, foi horrível. Não sei como sobrevivemos. Veio uma espécie de onda que deslocou as janelas da casa e fomos arrastados para fora. Meu filho, conseguiu pegar um pedaço de telhado e disse para segurarmos para não afundar. Devia ser aqueles telhados de zinco, né? Assim, grandes, assim, né? Eu e os 2 menores ficamos em cima da telha e ele e a namorada com o corpo na água, apenas se segurando nas pontas. O peso de todos não sustentaria a flutuação. Ficamos umas 3 horas no lago, à deriva, na correnteza e no escuro. Era noite, só enxergávamos as luzes de lanternas dos socorristas. Eram muitas pessoas para resgatar. Fico o tempo todo com a imagem dessa onda nos arrastando para fora de casa. Nós podíamos ter morrido. Eu tenho uma dor, ela bota a mão no peito, de medo, do pavor que passamos. Na hora eu não pensava em nada, só olhava para os meus filhos e me segurava. Bruno se senta, nesse momento, no colo de Ana. Desde que cheguei no abrigo, não paro de pensar nisso. Parece um filme na minha cabeça. Essa coisa do trauma, né? Ele vem e vem e vem e vem, né? Não durmo, parece que estou em cima da telha descendo o rio abaixo. Daí a Carmen falou, é importante você falar de tudo que passaram, precisa colocar isso para fora. Sim, a Ana respondeu, a senhora entende que tivemos muito medo, foi horrível, medo da morte. Entendo e estou atenta aos que estás falando. Parece ter sido muito assustador passar por tudo isso. E vejo que teus filhos estão se comunicando também. Cada um do seu jeito, vocês seguem juntos. Ela enfatizou a união, né, que segura a família. Né? Eu sou pescador, disse o Pedro, né, o filho. Tinha um barco e redes de pesca. Perdi. E vi tudo afundar. A ilha que morávamos foi atingida em cheio. Eu só pensava em salvar minha família. Tive sorte de segurar aquele pedaço de telhado. Ele salvou a família, né? Ele pegou uma telha e salvou a família. Minha mãe e as crianças não aguentariam nadar por muito tempo numa noite escura. As crianças, né? Não enxergávamos nada. Se pelo menos meu barco não tivesse afundado, eu poderia ter usado para sairmos dali, mas ele afundou. A Carmen. Tua reação, Pedro, foi fundamental para todos. Esse pedaço de telhado sustentou todos vocês até o resgate. Você conseguiu agir num momento de caos. Pedro, é que eu nasci na ilha, cresci na ilha, pensava no meu pai, sabia que ele ia se salvar. O pai era pescador, né? Tudo que sei de pesca aprendi com ele e o meu avô. Eu nunca tive medo, já passei por situações difíceis, como mergulhar no rio para destrancar a rede. A água é turva, ele não tinha medo do rio, né? O mergulho é às cegas. Agora estamos aqui muito bem tratados, como diz a mãe. O pensamento não para de lembrar a destruição e o pavor que passamos. Eu pensava o tempo todo na resistência da telha. Estávamos no meio do rio,
nada mais para segurar. Poderíamos morrer. E ele chora. A Karen, importante poder falar, Pedro, e expressar o que fica repetindo nos pensamentos. E o Pedro, sim, estamos todos bem. Meu pai foi levado pela correnteza e se segurou no galho de uma árvore, perto da nossa casa, e foi resgatado. Chegou aqui no abrigo um dia depois de nós. O pai não conseguia entrar dentro do abrigo, ele tinha crise de ansiedade. Assim. Ana, também tem uma filha de 17 anos, ela estava na casa da avó, local que não foi atingido, estava em segurança. Você conseguiu falar com ela? Perguntou a Carmen. Sim, graças a Deus, ela estava apavorada. Soube que o abrigo estava recebendo moradores das ilhas e veio nos procurar. Eu sei que eu tenho que agradecer, estamos todos bem. E chora. A senhora sabe que eu gosto de ter todos os meus filhos perto de mim. Eu estou sempre preocupada com eles. Estou percebendo a união de vocês, Ana, e passaram juntos por tudo isso. E a Ana, como vai ser daqui para frente? Perdemos tudo, somos pobres, mas nossa casinha tinha tudo, trabalhamos e compramos nossas coisas. Você fala com carinho da casa de vocês. Sim, meu marido é pedreiro. Ele fez tudo, que tristeza, choro. Até móveis ele fez. Como recomeçar? Pedreiro também, além de pescador, né? Eu tinha uma casinha para mim, disse o Pedro, e a Carla, nos fundos da casa da mãe, e deve ter acabado com tudo. Estava tudo direitinho na nossa casa, coisa simples, mas estávamos adquirindo com o trabalho. Eu pescando no meu barco e vendendo os peixes no mercado público, e a Carla fez um cursinho para aprender a colocar cílios postiços. Eu comprei um kit para ela trabalhar. Estávamos conseguindo mobiliar a casa. Como minha casa era nos fundos, na beira do rio, pegou em cheio a enchente. Daí disse a Carmen, difícil não saber como a casa ficou. São duas coisas a vida que tu e a Carla estão construindo. Muito difícil. E ele chora. Perdi minha casa e meu barco. Filho, vamos dar um jeito, disse a Ana. Daí a Carmen perguntou, o que tu quer dizer, Ana? Somos trabalhadores, temos que continuar. Teve outras enchentes, perdas, sempre foi difícil, mas sempre conseguimos nos reerguer. Temos trabalho, conseguimos sair disso. Aí a Carmen perguntou, sair disso? Daí ela disse, estamos sendo muito bem tratados aqui, mas queremos ir para casa, somos mais quietinhos. Tem gente estranha aqui. Somos da igreja, tem gente que parece estar de férias. Não quero falar com ninguém. Por isso que eles estavam mudos, né? Não queriam. A senhora sabe que tem até drogas aqui. A polícia teve que separar essas pessoas. Lá na ilha, eu nunca deixei meus filhos soltos. Sempre tive medo de drogas e violência. Uma mãe atenta que quer proteger os filhos. Claro, Deus livre um filho vagabundo. Eu e meu marido levamos e buscamos o Bruno na escola. Tenho medo dele andar sozinho. Lá na ilha é perigoso. E aí disse a Carla, eu também ajudo a dona Ana. Como estou trabalhando em casa, fico de olho neles. Que bom vocês poderem contar com a tua ajuda, Carla. Me conta como tu fazes. Daí a Carla disse, sim, dona Ana é como uma mãe para mim. E daí continua assim, sabe? Ela estimulando eles a falarem, a contarem, né? Essa família perdeu tudo. E eles, agora, a Carmen recebe feedback deles, assim, né? Eles começaram eu sei que ela está fazendo sorvete, a mãe, né? A Ana, fazendo sorvete sem ter geladeira em casa, ela compra gelo, faz e vende na hora, assim, fresco, né? Estão conseguindo ganhar um dinheirinho com isso, eles estão se organizando para voltar se eles vão conseguir ajuda para reconstruir a casinha deles. Então
tem coisas acontecendo assim, as pessoas vê aqui. Bom, quero ouvir vocês. Bom, a palavra então está aberta. Tão emocionante, né, Patrícia? É muito tocante, não é? Acima de tudo, Muito. dói um pouco, muito na gente também, né? É, Vamos conversar, tem tanta coisa para a gente conversar. é. Então, assim, esse atendimento, além da escuta, é um atendimento que tem que, que tem que dar atenção às necessidades mais imediatas, mais básicas, às vezes, da vida da pessoa, né? Assim, se a pessoa foi recém-resgatada, tem que ver se ela está se alimentando, né? Se ela tá com frio, se está sem roupa. Às vezes a gente tem que ajudar em coisas muito básicas, assim, que a pessoa às vezes está em choque, não consegue se organizar para tomar uma atitude ou saber o que está precisando, né? Então, às vezes, um atendimento assim inicial tem que ser uma coisa mais ligada com as necessidades básicas da pessoa, né? Quando a pessoa começa a contar a história dela, daí então ela vai começar a processar um pouco, né? Aquela situação traumática, né? Vamos lá, Malu. Eu estou escrita, mas eu acho que eu queria ouvir mais gente antes. Mas tem uma coisa que eu me perguntei, né? É, não deu tempo de combinar entre vocês como seria esse atendimento, imagino, né? Não. Esse atendimento particularmente é muito impressionante, porque a família não tinha falado nada até então, né? Foi a disponibilidade da analista de, enfim, da pessoa. Eu não sei nem se essa, claro, ter a formação analítica, ter treinamento analítico, a preparou para esperar, né? Para esperar. Esperar que fosse possível falar. Mas isso, né? Essa abordagem, eu estou entendendo, é uma pergunta que vocês não tiveram, vocês foram construindo enquanto as coisas iam acontecendo, né? Porque eu acho que A a gente angústia do analista também, numa situação dela, eu quero esclarecer. Eu sou gaúcha, eu sou porto-alegrense, eu não estava aí, mas eu tinha família, eu sabia o que estava acontecendo e como dar conta também da situação em que o próprio analista está vivendo a angústia, né? Como participante da crise, né? Sofrendo, não como essa família, com certeza. Os moradores das ilhas sempre sofrem muito com as chuvas, mas essa aí simplesmente afundou as ilhas, né? Quer dizer, não tinha mais as ilhas, né? Depois da chuva. Mas é claro que estar aí vendo a cidade se desmanchar, né, também afetava os analistas. Não foi combinado como é que ia ser essa chegada nesse momento de angústia generalizada, né, Patrícia? Vocês foram construindo isso à medida que as situações iam se é, colocando. a gente estava se preparando para proporcionar uma escuta, né? Uhum. Não assim, depois a gente foi conversando assim, ó, não vamos trabalhar transferência, não vamos trabalhar a história pessoal da pessoa, assim, se ele quiser trazer, tá, mas não é para a gente ficar fazendo ligação com o passado, né? É, 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 é o atual, é o elefante na sala que a gente está querendo, né, poder acolher a pessoa para ela poder pensar sobre isso, né? Então, assim, é muito diferente de um tratamento, né? Se por acaso a pessoa, por exemplo, tivesse uma doença mental, ou se a pessoa
solicitasse uma terapia ou tivesse uma indicação, a gente poderia encaminhar depois para um serviço, né? E muitos casos foram encaminhados, alguns assim que, né, que tinham indicação, mas essas 4 a 8 sessões foram assim, o objetivo era escutar e a pessoa poder falar sobre a situação, né? A minha pergunta foi sobre o início dos atendimentos, na verdade. Ao Porque início, todo psicanalista sabe fazer isso. Mas é, eu penso na situação de chegar num abrigo, como foi a dessa assim, colega, né? Em sim, meio àquele caos, com tanto sofrimento, conseguiu ouvir uma família e não se sentir mobilizada, porque o que eu percebia é que as pessoas se sentiam muito mobilizadas a agir. Eu tenho um é, primo que pegou um barco e foi resgatar gente, né? sim, sim, Então, assim, essa demanda de agir. E aqui não, aqui se trata de escuta, porque era disso também que essas pessoas estavam precisando. Esse começo, essa chegada, isso que essa é a minha pergunta, né? Quer dizer, como ser psicanalista no meio de um abrigo com tanta desgraça, Ah, a sofrimento? gente não tinha. Ah, tá. Ótima a tua pergunta. A gente não tinha. Só um pouquinho que tem um gatinho aqui. A gente tinha, né? A gente não tinha era um espaço coletivo, cada um com seu colchão, cada família. As pessoas não tinham privacidade, né? Ah, o que aconteceu que a Carmen assim, se sentou ali, né, naquele grupinho, que estava meio isoladinho, assim, um pouco, e ficou ali. E é assim que a gente fazia, a gente ia onde a pessoa estava. Ou se a gente podia, por exemplo, convidar a pessoa, vamos ali fora, conversar um pouco, né? Daí se tu tentava um pouco mais de privacidade, mas era um ambiente totalmente diferente do habitual, assim, né? Inclusive as chegadas nos abrigos, cada abrigo era coordenado por entidades diferentes. Por exemplo, tinha abrigos que eram grupo religioso, tinha outros abrigos que era a Secretaria da Saúde, outro que era. Então, assim, a gente, para entrar no abrigo, já tinha dificuldade, porque às vezes não permitiam que um profissional, uma sociedade que envia um profissional, a gente tinha todo esse cuidado de tentar falar com os líderes, né? Que a sociedade brasileira está se oferecendo, porque muita gente foi para abrigos assim, né? Ajudar, mas às vezes eles não aceitavam, às vezes a gente não podia entrar, né? Vamos Então ouvir dependia. Hã? conclua, porque depois a Ana Cláudia também quer fazer uma pergunta. Dependia muito, assim, às vezes, um trabalho que tinha sido feito num dia, por exemplo, nós fizemos na escola do Exército, né? Tem uma escola de formação que tinha ali um abrigo, né? Numa escola, é a escola é, não é, eu não sei se é da Brigada ou se eu acho que é da Brigada Militar, ali na Escola de Formação de Oficiais da Brigada. Tinha um abrigo ali, né? No primeiro dia, porque eu conhecia pessoas lá, então, ao primeiro dia a gente entrou. Teve um grupo que pôde entrar, fez um belíssimo trabalho naquele dia, tem relatos de coisas que aconteceram, e no dia seguinte nos barraram a entrar, não podia mais entrar e eles estavam sentindo falta do trabalho, sabe? Queriam os funcionários ali que queriam aquela ajuda, mas não permitiam. Então teve muita questão de burocracia, sabe? Mas depois a gente conseguiu alguns lugares e ficou ali naqueles lugares que a gente tinha
conseguido. Vamos lá, Ana. Isso, vamos. Tem a sua fala, assim, né? Acho que você já deve ter, vocês talvez já tenham ouvido muito isso, de como é tocante, né? Tem um tempo assim de ir processando, e aí a gente faz a ideia de como era isso lá, né? De poder ter essa reação e absorver o impacto e estar ali presente. Então, eu fiquei pensando algumas coisas, até me lembrei do tema do próximo congresso da IPA, a psicanálise como âncora em tempos de caos. Uhum. E por que a âncora? Aí você disse, nós não tínhamos o setting, né? Então, o que eu fiquei pensando, como o analista tem o setting dentro de Dentro. si e leva como a âncora, e como, na verdade, o espaço do encontro funciona como uma espécie de refúgio, né? Como delimitação. Sabe aquela ideia de refúgio antibomba e tudo? Então, eu fico pensando de como talvez seja essa oferta da psicanálise para momentos como esse. Porque É. eu acompanhei na época em mar de voluntários, né? Então todo mundo falava que tinha muitos voluntários, muitas pessoas querendo trabalhar, mas depois de um tempo eu cheguei a ouvir notícias de voluntários sem formação, né? Porque você estava dizendo do cuidado de vocês, que estavam em estafa, que estavam em esgotamento emocional, mental, porque simplesmente Claro. se emocionavam, queriam ajudar. Então, eu acho que tem um recurso valioso da psicanálise que talvez a gente precise compreender melhor, e isso que vocês fizeram tem uma questão histórica, né, de deixar como esse registro para a gente poder recorrer e desenvolver, né? Como esses outros. Então, coisas que eu pensei como a cabeça do analista como um setting para essas situações de causa e que permite esse cuidado. E uma outra coisa, porque pensei em tantas coisas, mas teve uma parte, porque a gente vem de discussões aqui no grupo sobre a relação com a natureza. E essa família ela concentrou um pouco do que a gente vem discutindo, porque é uma família que vivia muito perto da natureza, que vivia do rio, e É. vive essa reversão. A natureza, da onde eles tiravam o sustento, se volta, né, e se torna ameaça de vida. Mas eu achei tão lindo quando o rapaz diz: eu conhecia o rio. Eu Uhum. conhecia o rio, e isso permitindo que ele pudesse lidar com a natureza. Então, eu achei muito bonito esse trecho e acho que tem muito a ver com o que a gente vem discutindo nos outros encontros, dessa questão da relação com a natureza, como aparece aí, né, específica. Então, achei muito bonito, fico muito satisfeita que isso tenha sido registrado e que fique como material para a gente desenvolver, né? Parabéns, e acho que a gente tem muito, né, o que conversar e pensar sobre todas essas questões. Eu falei que aqui a gente teve a queimada, né? Nada perto disso, mas é, eu acho que aí é uma outra questão da gente poder pensar as causas e repercussões disso tudo. Acho que é um outro momento, né, também. Ana Cláudia, quanto a essa questão de escrever, essa foi é uma preocupação da gente, porque a gente andou tentando buscar, até no Pace mesmo, literatura sobre isso, né? Sobre enchente, e tem muito pouco, muito, muito pouco. Então, a gente incentivados até pela Mônica Cardenal, a gente resolveu fazer um livro. Então, a gente recolheu Hum, todas assim, os relatos das pessoas que quiseram escrever, né, dentro daquele. Nós tínhamos 174 pessoas no grupo online. hum, Então, assim, vai dar um livro de, eu acho que uns, assim, cada pessoa
que quis escrever, escreveu e colocou teorias, né? A gente foi colocando também, né, o seu processo, assim, não só o relato, né? Fez um artigo sobre o seu atendimento. Teve atendimento numa escola, né, que foi um atendimento de grupo, que foram 3 colegas que atenderam grupos nessa escola. Então, assim, todos esses relatos a gente reuniu num livro que vai ser publicado pela Blucher agora no segundo semestre de 2025. Nossa, que bom. O nome é Cidades Alagadas, Mentes Inundadas. Nossa, que lindo. Só uma coisinha. Lendo, assim, pesquisando um pouco sobre o tema, eu cheguei no termo, né, que vocês devem conhecer, solastalgia, o solastalgia, a melancolia pela casa perdida, né? Ah, que interessante. E essa família me lembrou muito esse termo, né? Que justamente se refere à perda da casa enquanto ainda se está nela. Uma Sim. vivência, né? O sentimento de melancolia pela perda da casa enquanto ainda se está nessa casa. Acho enfim, me lembrou isso. Tenho Que pesquisado também. bacana, Ana Cláudia, eu não conhecia esse termo. Mas é Acho que bem. acho que a Malu conhece, eu já vi ela falando sobre isso, né? É um pesquisador, acho que australiano, que justamente foi chamado para pesquisar, enfim, era uma população que estava perdendo a sua casa, né, o seu lugar onde vivia, por uma contaminação de carvão. Era uma questão ambiental também. Então, é algo também do ambiente, que aí até solastalgia é esse sentimento, né, de casa e da perda, enfim. Tem Algia trabalhos. é dor, né? Algia é É, dor. isso. E tem trabalhos já publicados sobre isso, acho que esse de 2011, parece, desse período, mas de também o estudo dessas populações, que por questões ambientais perdem a própria casa, ou a casa deixa de ser a casa, né? Sim. Interessante. É, Só eu o Glenn queria. Albert, Ah, mas interessante, Ana, que na proposta dele, ele continua publicando, né, bastante sobre isso. A pessoa pode não ter perdido, inclusive, né? Então, essas populações que são ameaçadas por exemplo, projetos de mineração ou por áreas sujeitas a queimadas, e no caso lá do Rio Grande do Sul, todas as pessoas que, inclusive, não perderam, mas que estão em zonas de Estão risco, né? ameaçadas, né? Porque a Ameaça. perda é antecipada, é a possibilidade da perda, né, que provoca que isso que ele chamou de solastalgia, né? É muito legal os trabalhos do Glenn Albert. Eu botei, eu acho que lá na nossa lista, 2 Ah, artigos dele, inclusive, porque ele é um cara bem interessante. Ele não é psicanalista, inclusive. eu ia te perguntar isso. Eu vi, ele é filósofo? Ele não me lembro, não me lembro, Porque eu sempre mas vejo ele não é pesquisador psicanalista. Mas, australiano, eu vi que não é mas foi um psicanalista. conceito amplamente abraçado pela psicanálise, né? Já tem um tempo aí que ele circula. E com certeza, Porto Alegre, quando deu a enchente, eu falei, né? Eu sofri de solastalgia quando eu vi as imagens da cidade. Uhum. Então, eu não estava lá, eu não perdi minha casa, mas eu perco uma referência de lugar, né? Isso, referência de lugar, exato. Que enfim, então não é necessariamente a perda concreta, que foi o caso dessa família, com certeza, ainda Sim. é muito pior, né? Mas eu é queria muito fazer um pouco um exercício aqui, né, do psicanalítico nessa história, o terapêutico, o que é transformador. Então, uma primeira questão, né, quer dizer, eu acho que é a questão da água, né? A água que a gente está vendo assim, as metáforas e as coisas, e a concretude do afogamento, né?
Essa família foi literalmente despejada. Quando vem a ideia do despejo, me passa essa ideia da água que leva embora, não é? A água que é esse elemento tão vital, né? A gente vem da água, todos nós somos concebidos dentro da água, não é? Então, eu acho que essa é uma questão interessante, a âncora que alguém falou também, o despejo, e a Ana Cláudia falava sobre o setting na mente, e me ocorreu, evidentemente, o setting no coração, não é? Porque eu acho que uma questão importante para mim, me ocorreu de vinculação da psicanálise com essa situação, é da possibilidade da experiência analítica, da formação psicanalítica, da convivência em institutos de psicanalistas, nos possibilitar enfim, a nossa humanidade, né? A preservação da nossa humanidade e do importar-se com o outro. Eu acho que isso, para início de conversa, é profundamente psicanalítico, não é? Então, eu acho que isso, por outro lado, eu achei muito interessante, né, a ideia de que quem está sofrendo de uma maneira aguda e traumática percebe quem está ali em férias, né, mesmo que seja um voluntário, mesmo que seja tecnicamente qualificado, mas o caso clínico mostra que se a pessoa não entrar naquela situação, literalmente com o corpo e com a alma, poder esperar, poder tolerar o silêncio, poder ouvir, não é? A pessoa não vai nos identificar como uma pessoa que acolhe nesse nível de demanda traumática. Então, eu também pensei, né, que eu anotei algumas coisas, quer dizer, é interessante quando o pai não quer entrar no abrigo. A situação traumática confunde os lugares e as funções, né? O trauma faz com que a pessoa possa não perceber, ainda, eu estou agora invertendo um pouco, ainda que tenha uma pessoa de corpo e alma para acolhê-lo, ela pode não dar esse sentido, ela pode olhar aquela pessoa que é amiga verdadeiramente como uma pessoa não confiável, então ele não entra no abrigo propriamente dito e não se deixa abrigar pela escuta, eventualmente, do analista. Acho que isso é muito importante. O analista precisa ter uma atitude, né? Uma atitude, mais do que uma técnica, de acolhimento, e a verdade aí é fundamental, o que é verdadeiro. Não é? Bom, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é profundamente terapêutico, sim, não é? Porque a gente pode pensar também que o nosso dia a dia, especialmente que atende você, Patrícia, eu também sou psiquiatra, mas eu acho que isso não é um atributo só dos psiquiatras, os pacientes psicóticos, crianças com situações muito graves, situações traumáticas, situações de violência de toda a natureza, né, nos coloca em contato também com desafios extremamente regredidos, extremamente problemáticos mentalmente, né? Então, o analista poder não entrar em trauma, não ser um herói, poder manter a sua integridade mental, não é? Sem deixar-se de afetar, recuperar-se. Eu acho que esse grupo de vocês deu acolhimento, é fundamental, né? O acolhimento que nós damos uns para os outros. Eu estou falando nós porque nós vivemos aqui. Eu e a Ivana, que está aqui embaixo, que é uma colega de Friburgo, vivemos uma situação que eu vou trazer depois. Ivana, eu gostaria que você também trouxesse na semana que vem uma experiência extremamente traumática, onde a gente perdeu 500 pessoas numa noite, em Nova Friburgo. Né? E também vivemos na pele. É muito tocante, gozado que quando eu te ouço o relato, eu fico muito tocado fisicamente, porque foi muito difícil estar dentro disso. Então, eu acho que essa ideia de terapêutico, eu acho que a psicanálise de fato, pode ser uma âncora para nós mesmos, não é? E para que a gente possa se importar
não só na teoria, mas se importar de verdade com quem está ali e que perdeu tudo, né? Muito mais do que perder o bem material, que já não é pouca coisa. Ele perde a referência. De onde ele parte? Como é que se reconstrói? A partir de quê? Né? E aí vem todo um processo que eu também queria depois saber um pouquinho de você, Patrícia, que eu também vivo, quer dizer, um ano depois, quais continuam sendo os ecos dessas histórias para essas pessoas que foram atendidas eventualmente? Como é que isso permanece frequentando a clínica? Essa é uma questão que eu tenho também curiosidade. Obrigado pela sua bela exposição. É, acho que a Renata podia fazer a questão dela também, para a gente ter tempo de todo mundo falar e a Patrícia poder também trazer. Não sei, o que você acha, Patrícia? Sim, Pode sim. ser, Carlos? Então, Renata. Bom, queria agradecer o teu relato, Patrícia, que me encorajou, assim, eu tenho um histórico, um pouco de militância política, então, nesses momentos, eu sempre acho que a psicanálise é pouca, né? Assim, quando pessoas precisam de coisas muito materiais, de forças políticas muito grandes, né? E acho que o teu relato me encoraja, assim, me lembrei de um caso que eu atendia no consultório, veio do hospital, mas foi para o meu consultório, e que eu me perguntava, ela vivia uma situação de violência extrema, assim, uma situação muito no limite, e eu me perguntava se com ela eu devia ser psicanalista ou devia ser uma pessoa, né? Então, por muitos anos eu sustentei o trabalho analítico, mas ela tinha, por exemplo, a chave do meu consultório, porque se ela precisasse se refugiar no meio da noite, ela ia, né? E no fim eu sustentei e o trabalho analítico foi muito importante, fez muita diferença na vida dela, embora eu tenha ficado muito tempo aí nesse limite. Eu achei muito lindo, né, a situação em que o analista se coloca como sujeito político, né? Vai para a rua, você falou, né? Vai para a rua, mas vai para a rua como analista, né? Fazendo uma aposta muito radical na palavra, né? Na ideia de que se você está lá e põe uma pessoa para falar, coisas muito poderosas acontecem, né? Achei muito lindo. E e fiquei pensando, né, que é uma situação fundamental, assim, daquela ideia do Nebenmensch, né, do Freud, que escuta, né, o grito do bebê ali desamparado, que não consegue nomear, que não está na linguagem ainda, né, mesmo que seja um grito mudo, e traduz, né, e de algum jeito faz ligação, né, vamos dizer assim, um arroz com feijão, assim, um arcabouço, né, fundamental da psicanálise, muito lindo na cena. E é uma montagem demais, né, de tudo que a gente está falando aqui, né, essa família que é salva, né, por um pedaço de telhado, né, o telhado que a gente usa para se proteger da natureza violenta, né, como Freud descreveu tantas vezes, um dos aspectos. E aí eu fiquei pensando, para colocar como questão aqui para a gente, essa ideia do Nebenmensch, né, que ela é tão do humano e é tão, vamos dizer assim, da ação específica que vai ali acolher, que vai atender uma necessidade básica, mas que de alguma maneira já é um primeiro passo para introduzir na linguagem, né? E como, bom, de algum jeito a gente está falando de um processo de humanização. Como será que a gente pode expandir essa ideia, né, para tentar, dentro da nossa teoria, desfazer a cisão, né, natureza, cultura, humano, não humano, verbal, não verbal, para a gente poder escutar o não humano, né? Como é que a psicanálise consegue se expandir nesse sentido, assim, de ir para a rua, ir para o rio, ir para a floresta, né? Mas obrigada pela tua fala. Achei muito lindo o trabalho e me encorajou aqui. Que eu gostei muito também da tua fala, Renata. Assim, começando pelo Carlos, eu acho que a gente
teve uma transformação, nós sofremos uma transformação, eu acho, como sociedade, assim, como grupo, né? Porque é como se fosse um amadurecimento, eu acho, do grupo, assim. A gente foi modificado pela experiência, né? Porque a gente conseguiu fazer algo significativo com uma situação de sofrimento que a gente estava meio que paralisado, né? A gente conseguiu usar esse instrumento que a gente tem, que é tão poderoso, né? Como disse a Renata. E eu estou fazendo, não contei para vocês, não contei para Malu, mas eu estou fazendo formação psicossomaticista na IPSO Paris, com a Diana Tabakoff e o pessoal lá da IPSO, né? Então, eu estou muito ligada nessa questão da transformação da energia psíquica, do excesso e da excitação em algo ligado, né? Simbolizado. E o que a gente fez foi isso, né? Fazer ligações para poder trabalhar os afetos, né? Poder trabalhar essas excitações intensas que o Benecar chama de disruptivos, né? São eventos disruptivos que causam disrupção no psiquismo, né? Então eles rompem barreiras, né? E aí tem que ser tudo muito assim delicado para tratar isso, né? Porque isso tudo tem que ser com muito cuidado mexer nessas coisas, né? Porque as pessoas estão muito fragilizadas e, e é muito fácil a gente causar dano, né? Então a gente tem que ter muita delicadeza e muita paciência, né? Quando a gente encontra, por exemplo, assim, um pensamento operatório, assim, uma pessoa que de repente está fazendo só o que precisa, né? Fazendo tudo, mas não processa nenhum afeto, não consegue ter contato com os seus afetos, né? Então a gente tem que ir muito devagar, assim, porque o que acontece nesses casos muito graves, assim, é que pode dar doenças orgânicas, né? Pode dar que eles chamam da desorganização progressiva, que é a queda da libido, que vai até o pé, né? E vai levar à doença orgânica, né? Então, eram pessoas muito, 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 muito traumatizadas. A gente estava traumatizado, mas a gente estava conseguindo fazer alguma coisa até para sair dessa paralisia. E eles estavam, assim, muitas vezes em choque, né? E uma outra coisa que aconteceu foi que começou a juntar grupos de pessoas e então começou a haver, por exemplo, grupos de facções que começaram a se encontrar dentro dos abrigos. Vilas inteiras, às vezes, iam para... E começou a ver... Então, eles começavam a sentir que era mais fácil o delito dentro do abrigo, porque ninguém estava protegido ali. Então, tinha coisas acontecendo dentro dos abrigos, né? Ou também de pessoas que ficavam isoladas, por exemplo, muita gente, os prédios entrou e a pessoa ficou lá em cima, ficou lá dentro, né? Então elas ficavam isoladas do resto da cidade. Então aconteciam assaltos, aconteciam gente que também se aproveitou dessa situação, né? Então assim, Gente, nós temos mas 10 minutinhos valiosos. Se alguém ainda quiser trazer alguma questão, eu estou vendo, Malu, já vou passar para você. Se alguém quiser comentar, vamos aproveitar a presença da Patrícia. Tem tanta coisa que deve estar mexendo com vocês e com todo mundo. Vamos lá, Malu. Não, mas eu quero saber se ninguém quer colocar alguma coisa, porque eu já falei.
E também tem essa questão do psicanalista engajado, né, Renata, assim, da nossa atitude política também, né, no sentido de ter um papel, eu acho muito importante, esse é o quinto eixo, né, é o psicanalista na cultura, né, na comunidade. Eu acho que nós temos um papel muito importante no sentido de... Eu queria colocar uma coisa, Patrícia, te ouvindo, acho que a gente já percebeu isso durante a pandemia, também lá no trabalho do SOS Brasil, mas a- aqui foi muito mais, porque vocês atenderam em condições muito extremas, né, nos abrigos, esse caso mesmo que você trouxe. E é claro que a pergunta primeira é o que que a psicanálise pode oferecer nessa situação. E ela pode oferecer muito, acho que está claro que ela pode oferecer, e os psicanalistas têm esse dever ético, né, de se engajarem nesse momento e em outros momentos, né, politicamente, e aqui como profissionais mesmo, oferecendo o que eles têm, o que o psicanalista tem para oferecer, que é isso. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa que eu acho que é muito importante. É o que que essa situação ensina à psicanálise. Porque aí não Uhum. tinha setting, aquele setting que é tão importante e que na pandemia, afinal, se transformou num setting online, porque como é que você faz, né? Então, tudo que a gente, enfim, teve que aprender nesse momento agudo. Uhum. E para entender isso que você falou, quer dizer, o setting, primeiro é um setting interno do analista, né? Essa possibilidade de ele estar lá presente, mesmo que num abrigo, sentado num colchão, com 5 pessoas que ficaram emudecidas diante do trauma. Então, assim, eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa aprender, evidenciar, que é o que essa situação ensina à psicanálise. O que, Uhum. que é fundamental na psicanálise? É o divã e a poltrona, né? Ou é essa possibilidade do analista ocupar um lugar interno de escuta, de presença, de vínculo, nas condições mais adversas, né? E aí eu acho que tem a gente fala muito do que a psicanálise pode oferecer na crise climática, mas eu acho que também tem uma pergunta: o que que essas situações podem oferecer de aprendizado à psicanálise? Eu acho que hoje a gente aprendeu muito com você, porque tem alguma coisa que precisa ser comunicada aos nossos colegas para que eles possam sair desse conforto da sala de análise, né? Com o argumento de que, bom, a análise só se faz assim. Não, a análise se faz num abrigo, claro que não com manejo de transferência, não era isso que estava em questão, era a escuta analítica, mas essa escuta permitiu que essa família simbolizasse, né, começasse a pensar saídas para a crise. Então, assim, é uma provocação, eu acho que isso precisa ser cozinhado aqui entre nós. Sim. Patrícia, se você me permite, que a Daniele está inscrita, a gente está terminando. Se a Daniele puder, então, trazer a sua contribuição, Daniele, mais brevemente, que a gente tem 5 minutinhos para encerrar. Completando a provocação da Malu, sobre como é que você pensa, né, dado todas as transformações que você percebeu, né, nessa crise, como é que você pensa que essa experiência mostra, né, me parece, a importância disso na formação, né? Então, eu queria muito que você falasse, porque na Sociedade do Rio de Janeiro a gente tem ainda um projeto funcionando, que começou na pandemia, mas que continua, que estamos ouvindo, mas que precisa de mais reconhecimento. E a gente está com uma dificuldade imensa. É. E como é que é esse projeto, Daniele?
Eu nem falei nada porque hoje eu estava para te ouvir, porque Ah, realmente a tá. experiência de abrigo a gente não teve, né? A gente Sim. até tentou em Petrópolis, mas como você falou, não É um foi atendimento à permitido. comunidade, assim, Na e verdade, a gente atendeu mais de 1.000 casos só na pandemia bah, e com um grupo bem menor. bah, Mas o maior lucro da história foi um grupo muito bacana de 20 e poucos psicanalistas que, engajados, formaram um grupo que continua com o projeto Estamos Ouvindo. Esse projeto ele é de atendimento online, pontual e gratuito. sim. Então, é uma experiência muito interessante que a gente também tem, além dos registros quantitativos e do perfil a quem foi atendido, a gente também tem os registros que eu não pude apresentar, eu nunca, porque não são só meus, né? São, como você falou, né? São os atendimentos dos vários psicanalistas em ocasiões, assim, é, settings inusitados, né? Assim, Ah, o tipo de que lugar. bacana. Muito É, bonito, eu, mas a eu, gente precisa pensar isso, como você falou, em como que você consegue dessas experiências tão tocantes, tão importantes e que cada vez se mostram fundamentais, né, na ideia de psicanálise como âncora, porque o ambiente ele não é furioso, né? As águas não são violentas, nós somos violentos, né? As águas não têm culpa nenhuma, né? uhum. Então, segura essa onda, né? Como é que a gente faz, né? Eu sempre fui a favor sempre fiz trabalhos na comunidade. Aliás, eu fui diretora de comunidade e cultura durante 4 anos. Então, assim, na época que eu era diretora de comunidade e cultura da Brasileira, o grupo de comunidade e cultura cresce, assim, as ações cresceram muito. Quando eu saí, tinha assim que tinha que ter várias pessoas para cuidar do que eu tinha deixado. Então, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu acredito, né? Que é importante esse quinto eixo, é importante trabalhar a psicanálise fora das instituições. E, inclusive, eu fiz uma proposta para o Instituto, vamos ver se vai sair alguma coisa disso, mas de que na formação a pessoa faça um projeto social e apresente. Tipo assim, crie algum tipo de coisa para fora da sociedade, que não seja dentro do consultório, né? Seja fora e que apresente né, um relato disso, e isso faça parte de um projeto piloto para depois ser instituído, de repente, numa formação analítica. Acho que tem que estar dentro da formação para poder se incorporar na cultura das pessoas, né? É, eu queria agradecer, né, a Patrícia. Patrícia, para quem não tinha chegado ainda, é uma honra recebê-la, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu me dei conta, né, estava comentando no início sobre o encontro com a Anne Marlise, que tem da Sociedade também de Porto Alegre, que tem uma identificação enorme com o quarto eixo. Eu fiquei pensando, né, a gente está falando do quinto eixo, mas vamos lembrar, não é, que o corpo social, a organização social, com as suas questões disruptivas, competições fratricidas, matricidas e parricidas, enfim, estão permanentemente interferindo nas nossas formações no ambiente social interno, que é o quarto eixo. Então, como já é difícil o quarto eixo ser praticado, essa escuta coletiva ser feita por nós, psicanalistas, do nosso grupo, o quinto eixo, então, propõe uma amplitude muito maior do campo psicanalítico, né? Mas é uma direção, né? Acho que a gente está falando em direções e utopias necessárias, em direções em relação às quais caminhar, né? Mas sempre imaginando e reconhecendo como há uma resistência histórica a essa amplitude da psicanálise, que, como a Malu também diz, quer dizer,
a questão climática nos convoca a essa ampliação. E nos convoca de forma muito concreta e cada vez mais concreta com os eventos climáticos extremos e com a relação crescente. A gente está observando e vai ver isso ainda todos os dias, né? Essas tragédias se multiplicando. E eu acho que a gente lança luz sobre isso quando está com pessoas como você, Patrícia, não é? E isso já tem uma pequena tradição. Você vê que as pessoas que embarcaram no quinto eixo são pessoas que já tinham embarcado na canoa do quarto eixo. Então, é um processo, não é? Muito Sabe que, obrigado. Fale, querido. Carlos, só para Fale. dar um comentáriozinho, eu tive um encontro com a Adriana Prengler, né? Que é da nova gestão da IPA, né? E porque ela veio olhar Porto Alegre como um lugar para a próxima, para o congresso da IPA de 29, tá? E eles estavam perguntando como é que a gente tinha tantos membros, tantos candidatos na nossa sociedade, tentando entrar na sociedade. Tipo assim, tanta gente querendo fazer formação analítica, porque lá na Europa eles estão cada vez com menos gente para candidatos, e gente mais antiga, mais velha, mais madura, e nós, gente mais jovem e muito mais gente. E aí eu comecei a contar para ela do que a gente faz com a sociedade, com a comunidade. Porque isso também dá visibilidade para a psicanálise, né, gente? É uma psicanálise do nosso tempo, né? Uma psicanálise que está comprometida, não é? Enfim, que coisa boa. Eu convido então todo Bom, mundo, inclusive Patrícia, que foi convidada desde o primeiro momento, a podendo estar conosco na semana que vem. E lembrando a todos que nós temos mais 2 encontros, né, para o término, parece que tão rápido, desse curso, mas que vão ficar sementes, já estão ficando sementes plantadas aqui. Obrigado a todos vocês, a Malu, a vocês, a todos vocês que estão presentes. E na semana que vem vamos estar juntos novamente. muito obrigada pelo convite de novo, e foi um prazer conversar com vocês e aprender com vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. Patrícia, muito Boa obrigada, noite, viu? Boa obrigada, noite. obrigada. Valeu. Obrigado.